o Corinthians, que foi buscar no final o empate contra o Palmeiras, jogo na Arena Barueri. Parecia que o Palmeiras ia atropelar, mas no final o Corinthians, com 2 a menos, foi buscar o empate. Vamos aos detalhes com a Lili Nascimento. Fala, Lili. Fã de esporte, o derby terminou em empate aqui na Arena Barueri, com emoção até os minutos finais. O Corinthians não teve o apoio do torcedor na arena, mas na saída do centro de treinamento, muitos corintianos debaixo de chuva empurraram o time neste dia de clássico, que conseguiu o empate bem nos minutos finais. O Palmeiras foi superior praticamente todo o primeiro tempo. Aos 43 minutos, Endrick recebeu do Marcos Rocha e finalizou 1-0 Palmeiras. Endrick teve mais uma chance no final da primeira etapa, mas Cássio fez a defesa. No início do segundo tempo, Marcos Rocha ampliou, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 8 minutos, Fausto Vera teve a chance, mas parou no Everton. Aos 22 minutos, Piquerez cobrou escanteio. Flaco Lopes desviou de cabeça, 2-0. Aos 41, Mosquito cruzou e Yuri Alberto diminuiu a vantagem. Aos 43, Rony chegava sozinho na área. Cássio fez a falta e foi expulso. Gustavo Henrique assumiu a camisa de goleiro, mas Piquerez desperdiçou na cobrança de falta. No lance seguinte, Yuri Alberto sofreu falta e precisou sair de maca do campo. O argentino Rodrigo Garro deixou tudo igual. O Corinthians tinha 2 jogadores a menos, um zagueiro no gol e ainda assim conseguiu segurar o empate. 2-2 em um clássico de tirar o fôlego. Vamos ouvir os personagens da partida. Sentimento de derrota, sentimento de que... Aí eu concordo, acho que as substituições não foram... Podiam ter sido diferentes, não digo porque a gente está sempre à espera que as coisas corram de uma maneira, podiam ter sido outras, mas os golos que nós sofremos, se reparares, foi um cruzamento atrasado onde o Yuri fez golo sem pressão e tem que ter uma pressão do nosso zagueiro, e o segundo golo é o que é, não é? Agora, a forma com que as perguntas são colocadas, eu não estou preparado para ver 5 minutos de desconto, a ver o goleiro. Mais, eles não ficaram sem um jogador, ficaram sem 2, com o Yuri saiu lesionado e a seguir o jogo acabou num... Eu já falei aqui várias vezes com vocês, e o futebol é mais do que por isso, porque só acaba quando termina. E tudo pode acontecer, como aconteceu hoje aqui. Pelo menos desde que eu cheguei, nós vivemos dia a dia, jogo a jogo, e é nessa perspectiva que nós vamos encarar cada treino e cada semana de preparação, ou pelo menos 2 ou 3 dias de preparação para cada competição, para melhor nos prepararmos para conseguirmos disputar a vitória em todos eles. Com os jogos de Ponte Preta, Santo André e Água Santa vamos ter tempo para trabalhar sobre eles, debruçarmos sobre eles, mas é de perceber que muito provavelmente ganhando os 3 jogos estaremos apurados, mas nós não podemos ir do céu ao inferno numa semana. Eu percebo que a cultura desportiva brasileira... O Palmeiras segue invicto no Campeonato Paulista e Abel mantém o número desde que chegou ao Palmeiras de só ter perdido um clássico no comando do Alviverde. Já o Corinthians de Antônio Oliveira segue a 3 partidas sem perder e na próxima quinta-feira tem compromisso fora de casa. Viaja para Maringá, vai enfrentar o Cianorte pela Copa do Brasil. Valeu, Lili, obrigado. Tá aí, ó, caso raro, o Palmeiras abrir 2-0 e não vencer. Desde a chegada do Abel Ferreira, foi isso aí, ó. A gente tem a sequência na tela. 2-2 contra o Ceará em 2020, aí 2-2 contra o Corinthians 2 vezes, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, em 2022 e agora em 2024, e ainda teve um 2-2 contra o Atlético Paranaense em julho do ano passado. Bom, o jogo foi o Palmeiras foi muito superior, o Abel bateu nessa tecla de como criou mais o Palmeiras, é verdade, mas o Corinthians melhorou no segundo tempo com a entrada de alguns jogadores, inclusive os novos, né, o Pedro Henrique, o Mateuzinho, o Biro que estava com a seleção. O Corinthians conseguiu melhorar, mas ainda vai ter que remar para chegar no nível do Palmeiras. De qualquer forma, o torcedor corintiano comemora e muito esse resultado porque tem um sabor de vitória absurdo. A preocupação é com o Yuri Alberto, que saiu contundido, um dos contundidos do Corinthians. A gente tem as imagens aí para mostrar.
foi nesse encontro aí, até teve gente reclamando que isso aí foi uma falta, que poderia ter dado cartão ali, vermelho, não amarelo, pro Murilo, né? E aí a gente vai ver também o Cássio teve um trauma no quadril. E o Yuri Alberto, muita preocupação, né? Ele não conseguia respirar. Ele saiu de campo de maca, sentindo muitas dores. Até os médicos do Palmeiras vão ajudar também. Na saída do estádio, o Yuri foi com o braço imobilizado até a ambulância. De acordo com a equipe do Timão, a equipe médica, eles vão passar por uma avaliação nesta semana. Tem cara de lesão na costela, né? Pela dificuldade em respirar. Que não seja nada muito importante aí com o Yuri Alberto, que volte a jogar muito rápido. A gente vê o momento em que ele sai aí da Arena Barueri, a casa palmeirense, enquanto não volta ao Allianz Parque. Vamos ouvir mais dos técnicos portugueses no Derby Paulista 2-2. Se falarmos em cima de todas as emoções e do torcedor e tudo mais, é normal, mas o torcedor não sofre mais que nós, isso eu tenho a certeza disso, porque eu conheço os meus jogadores. Como te disse, se queres olhar para os 5 minutos do teu colega, queres olhar para os 87 minutos que nós fizemos, eu ainda não vi o lance, eu acho que a bola bate no poste antes de entrar, não tenho a certeza. Parabéns ao adversário, não tenho muita coisa a dizer. Podíamos estar aqui a discutir, como te disse, a sorte, o azar, a felicidade, tudo mais. Futebol é um jogo, e um jogo tem isso, tem sorte. Como te disse, é um jogo até os 87 minutos e depois acontecem coisas que, por muito que tu as queiras preparar, por muito que queiras, o futebol é mais que por isso mesmo, porque o resultado muitas vezes toma conta dele. E nós, se me perguntas se é um resultado justo, se calhar pelo esforço que o adversário fez nos últimos minutos, mas o nosso volume foi muito superior, foi absurdo. Quem conhece e quem faz a análise do nosso jogo percebe as dinâmicas que nós criamos com o Raniel entrando da linha, portanto não é novato, portanto ninguém... em alguns momentos nós tivemos êxito, em outros tivemos algum receio de poder saltar lateral com lateral e rodámos a linha com a entrada do mesmo, mas fomos bem sucedidos em muitas delas. Portanto, o jogo do Palmeiras é um jogo bastante prático, muito de exploração das nossas costas, ou das costas de qualquer adversário, explorando a profundidade, mas quem consegue analisar o Corinthians consegue perceber alguns patrões defensivos, e um deles é esse, principalmente quando a bola entra fora. Sabemos que muito provavelmente, se não houver uma indicação em contrário, o Raniel entra dentro da linha. Portanto, nós temos uma estrutura estática, que é o 4-3-3, depois ela é dinâmica dentro daquilo que são os nossos processos defensivos. O Ranieri que salva a bola em cima da linha, né? No último minuto do jogo ali. E aí, imagens do camarote da diretoria do Corinthians na Arena Barueri. Pois é, vidro quebrado na comemoração do gol do empate alvinegro. O gol marcado pelo Garro. O Palmeiras registrou boletim de ocorrência por danos materiais. O diretor de futebol do Corinthians, o Rubens Gomes, assumiu ter sido o causador do incidente. Rubão prestou depoimento na delegacia dentro da Arena Barueri. Ninguém ficou ferido na ocorrência. Saiu o gol, aquela comemoração, bate aqui, bate ali, e acabou quebrando o vidro.